Quando foi que você perdeu a esperança? Ontem eu assisti um vídeo do Luca Martini, que ele fala sobre um testemunho de um cara lá da Europa, né, que é onde ele tá morando atualmente. E um tempo atrás eu lembro que ele tinha falado que a Europa tava muito fria, muito fria. E esse cara chega pra ele no culto de domingo, se eu não me engano, ali no horário do almoço. É um culto diferente que eles fazem lá. E aí ele fala o testemunho dele, como o Senhor tem mudado a vida dele durante esses dias, que ele começou a ler a Bíblia e tá frequentando a igreja. E quando o cara sai, ele aperta a mão do Luca e fala assim que ele está sentindo o cristianismo reviver na Europa. E o Luca falou sobre esperança nessa hora, e ele falou uma frase específica que me marcou de uma maneira. Ele falou assim: a esperança é o caminho para a fé. E isso ficou no meu coração, porque eu comecei a me perguntar, será que eu ainda tenho fé em algumas coisas? Será que, sei lá, minha esperança se foi? Aonde tá faltando para eu ter esperança? E eu comecei a me questionar e eu fiquei me perguntando sobre isso o dia todo. E então eu fui ler, fazer meu devocional, e em 1 Tessalonicenses 5:16 fala assim: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma do mal. E na hora que eu li isso, eu falei, meu Deus, parece que ali naquele momento isso se encaixou de uma maneira, porque eu falei, tá, a esperança é o caminho para a fé. Então vamos fazer uma linha cronológica comigo. Eu recebi uma palavra, e aí quando eu recebo uma palavra, eu começo a visualizar. Então, quando eu recebi a palavra que eu ia para Marajó fazer minha primeira viagem missionária, eu ficava visualizando aquilo. E aí, quando eu visualizava aquilo, eu começava a ter esperança. E aí começa esse ciclo aqui, ó, de ficar sempre alegre, pensando que... No meu pensar, eu ficava muito alegre, porque eu pensava, pô, o Senhor tá me enviando pra lá pra cuidar dos pequeninos dele. E eu sempre orava, todos os dias eu orava por aquele lugar. E sejam sempre gratos em todas as circunstâncias. Quando nós chegamos lá com o time, eu fiquei desesperada. Mas eu tava muito feliz. E em todo momento eu ficava, Senhor, obrigada. Obrigada por ter me encorajado de ter chegado até aqui. E eu fiquei pensando sobre isso em todas as outras circunstâncias da minha vida, em todas as outras áreas da minha vida. Eu falei, meu Deus, aonde tá me faltando ter esperança novamente? O que tá me faltando, Jesus? E isso ficou no meu coração. O que eu faço a partir de agora, sabe? Porque às vezes nós recebemos tantas palavras, tantas profecias, e a gente acaba perdendo a esperança, a gente não consegue visualizar aquilo que o Senhor já viu pra nós, aquilo que o Senhor já preparou pra nós, e a gente acaba perdendo a esperança no amanhã, que a gente nem sabe como vai ser, mas a gente já não consegue visualizar que o próximo dia vai ser um dia bom. E é aí que a gente se perde. A gente já acorda vivendo a nossa rotina comum, achando que tá tudo bem, tá tudo bem. É a vida. Eu preciso ir pra escola, eu preciso lavar louça, eu preciso fazer as coisas da minha rotina. Eu preciso ir pro meu serviço e chegar lá vai ser um dia chato, porque meu chefe vai estar lá e vai ficar falando no meu ouvido. Ah, eu preciso ir pra faculdade, mas tem uma aula que eu não gosto. E aí a gente vai se enchendo da nossa rotina e vai esquecendo daquilo que o Senhor nos entregou. E aí a gente acaba deixando a esperança no próximo dia. E nisso a gente perde a esperança no nosso próximo. E nisso a gente perde a esperança em nós. Poxa, lidando com adolescentes, o que eu mais vejo é problemas como pornografia, problemas como depressão, ansiedade, que a pessoa não consegue ter a vontade ali de sair da cama. E a gente acaba perdendo a esperança em nós. E aí a gente fica completamente perdida.
porque a gente não sabe pra onde ir, não sabe por onde fazer, e a gente se perde tanto nessa bolha que a gente não sabe como sair disso. Em Hebreus 11:1 diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Às vezes, na maioria das vezes da nossa vida, falta a gente ter um pingo de esperança. Um pingo de esperança que você vai conseguir vencer o seu vício. Um pingo de esperança que o seu próximo dia vai ser bom. Um pingo de esperança que você precisa ter em você mesmo para conseguir sair da cama, para você vencer a sua própria mente. Às vezes é necessária esperança para a gente conseguir crer no próximo. E falando como cristã, quando eu me converti, eu olhava para algumas pessoas, da minha família mesmo, e eu falava, isso não tem jeito não. Não tem. E eu orava por aquela pessoa. Orei por muito tempo pela minha família desse jeito, há uns 2 anos atrás. Mas assim que eu terminava de orar e havia uma briga em casa, eu falava, lá, Deus, impossível. E ali eu orava sem esperança naquilo que o Senhor poderia fazer na vida daquela pessoa da minha família. E aí quando eu vi a minha mãe indo pro encontro com Deus, assim que eu voltei da minha viagem missionária, eu falei, Senhor, me faltava um pouco de esperança. Porque se a gente não tem esperança, a gente não consegue visualizar aquilo que o Senhor tem pra gente no momento. Então, nunca deixem de orar. Porque quando você ora, você descansa nos braços do Senhor. Eu acho que é ali que tudo nasce. É ali que nasce o caminho da esperança, que você vai todos os dias em direção ao Senhor e a cada dia vai sendo acrescentado mais fé. Eu não sei se isso fez sentido pra você, mas isso ontem ficou no meu coração o dia todo. E agora eu pergunto pra você. Você ainda tem esperança?